nós podemos receber a mensagem de uma maneira diferente. No passado, a mensagem era levada por uma pessoa que caminhava pela estrada, e ela levava uma mensagem a um outro lugar. Mais tarde, o mensageiro começou a usar cavalos. Mais tarde, ele começou a usar carros. Mais tarde, ele começou a usar o telefone, o telégrafo, na verdade. Depois, o telefone. Hoje, a gente só escreve e manda para o mundo inteiro, se a gente quiser essa mensagem, através da internet. Então, quer dizer, o fato de nós levarmos uma mensagem não mudou a maneira que essa mensagem é enviada. E assim deve ser um crente que quer ganhar o mundo. Ele tem que aprender a ser relevante no lugar onde ele está, com o povo que ele está envolvido. Isso é importante a gente entender. E na semana passada nós falamos que uma igreja missional é uma igreja santa, não moralista e legalista. Nós vimos que santidade representa a nossa identidade. Somos santos porque Jesus nos fez santo, não porque eu tenho atitudes de santidade, mas porque Ele me fez santo. Ele santo me fez santo, então a minha identidade com Ele, o fato de eu andar com Ele, Ele me separou. Quando Ele diz, estais no mundo, mas não sois deste mundo. Então agora a gente é um bando de ET, como eu brinquei aqui. Nós não somos mais desta terra, nós pertencemos agora a um reino celestial. A palavra de Deus diz que nós somos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, do Filho da luz, da palavra de Deus. Ou seja, nós fomos levados. Até tinha um professor de seminário que ele brincava assim, ele falava assim, se nós fôssemos publicar na lista telefônica, isso não existe mais também, naquele tempo que eu fiz seminário existia aquela lista telefônica daquele tamanho, você lembra daquela amarelona, que você procurava, hoje a gente vai no Google e resolve o problema, não precisa daquele livrão, daquele tamanho mais. Mas ele falava, se nós tivéssemos que anunciar a obra da igreja na lista telefônica, em que página, em que seção da lista telefônica que nós deveríamos anunciar a obra de Jesus? E ele falava, na seção de transporte, porque lá, hoje, você tem lá a seção igreja, quer dizer, hoje não tem mais isso, mas naquele tempo tinha a seção igrejas. Mas ele falou, está errado, porque a igreja ela é um veículo de transporte, que transporta o perdido do império das trevas, salva ele e leva ele para o reino do Filho do amor, Filho de luz, de Jesus Cristo. Então a igreja é esse veículo de transporte que está tirando gente do mundo, levando e populando o reino de Deus, o reino dos céus. Não é verdade? Aleluia, glória a Deus. Alguém entendeu o que eu estou falando aqui. Você perdeu a oportunidade de dar glória a Deus agora. A igreja pode dar glória a Deus, pode dizer aleluia. Nós somos vivos, o Espírito Santo de Deus está em nós. Você tem liberdade, querido, de glorificar o nome de Jesus através da mensagem. E essa é uma mensagem que traz alegria no coração. Saber que eu fui transportado do império das trevas para o reino de Deus. Isso é maravilhoso. Então eu falei sobre isso. Então hoje, como eu disse, eu vou falar sobre a última parte da minha mensagem, que é uma igreja missional, ela é unida com Cristo. Então eu vou ler com você agora João, capítulo 17, a partir do versículo 21. Eu vou ler a partir do versículo 20, só para não perder o contexto da leitura. Porque a frase ela fica incompleta sem o versículo 20. Só abrir. Irmão jovem para ficar aqui do meu lado rapidinho com as coisas, A gente fica A palavra de Deus diz assim, a partir do versículo 20: E rogo não somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra creem, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes.
E eu lhes dei a glória que a mim me destes, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, a fim de que o mundo conheça que tu me enviastes e que o amastes a eles, assim como me amastes a mim. Pai, desejo que onde eu estou estejam comigo também aqueles que me tens dado, para verem a minha glória, a qual me destes, pois que me amastes antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheço. Conheceram que tu me enviastes, e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer ainda, para que haja neles aquele amor com que me amastes, também eu neles esteja. Pai, em nome de Jesus, diante da tua palavra agora, nós oramos, Senhor, pedindo que o teu Espírito Santo nos dirija, Senhor. Que ele nos conduza ao discernimento, Senhor, de podermos, Senhor, usarmos esta palavra de maneira prática na nossa vida, para que desenvolva em nós um coração missionário, um coração voltado a cumprirmos a nossa missão, um coração que sabe que Deus tem um propósito através da nossa vida, Senhor, e que este propósito é glorificar o nome do Senhor. Usa-nos, Senhor, para a honra e glória do Teu nome nesta manhã, Deus Pai. Dá-nos do Teu Espírito, Senhor, Pai querido, de forma abundante. E ensina-nos, Senhor, através da Tua palavra nesta manhã, Senhor. Nos rendemos a Ti, Senhor. Cura, liberta, salva nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém. O assunto aqui agora, nessa parte, nessa porção da mensagem, é a unidade. Mas a unidade que Jesus está falando a partir desta passagem aqui, desta porção da palavra, vai muito além daquela ideia de unidade do meio secular. No meio secular também nós temos a ideia de unidade, uma unidade que normalmente é passageira, porque essa unidade ela dura enquanto existe um interesse comum. Enquanto há um interesse comum, as pessoas até trabalham em unidade. Eu nem chamaria unidade isso, porque eu acho que a palavra mais adequada nessa situação, nesse tipo de unidade secular, é união. E não unidade. União são muitos trabalhando juntos, com um objetivo, com um interesse, com um propósito. Mas unidade vai além da união. Nós temos na Bíblia algumas versões diz quão bom e agradável que andemos em união. Na verdade, essa versão não está mal traduzida, porque a palavra ali grega não é união, é unidade. A palavra de Deus diz quão bom e agradável é que nós andemos em unidade. Porque, como eu disse, união são muitos, unidade é um. E é isso que Jesus está dizendo. Ele reconhece a variedade, ele sabe da diferença de cada um de nós e da individualidade, mas ele agora, através da obra dele realizada na cruz, através do Espírito Santo de Deus, ele nos traz num único corpo. Ou seja, são muitos agora reunidos como um, e não reunidos como muitos. Então isso fala também de identidade, fala daquilo que nós somos. E é importante a gente entender essa diferença, porque senão nós vamos viver dentro da igreja a mesma unidade que o mundo vive. E essa unidade ela é passageira, como eu disse, ela não dura muito tempo. Ela é uma unidade que tem só o desejo de cumprir um interesse particular. Quando um grupo de pessoas tem um interesse em comum, elas se unem. Mas a partir do momento que aquele interesse é suprido, essa unidade não existe mais. Por isso que eu não chamo de unidade, eu chamo de união. A união é desfeita. Lá no Brasil a gente diz que união faz açúcar. A gente tem um ditado que diz que a união faz a força. Não é verdade? Mas não é verdade isso. A união ela não faz a força, porque a união dura pouco. Ela tem força enquanto há um propósito comum e único. A partir do momento que aquilo é suprido, aquela união ela deixa de existir. Então quer dizer, ela não tem força nenhuma. Ela se desfaz e em pouco tempo aquelas pessoas, se tiverem interesses diferentes, elas começam a entrar em guerra entre si. Aí um exemplo.
As guerras que o país onde a gente vive entra. Lá no Iraque, por exemplo, o Iraque no passado foi um dos maiores aliados dos Estados Unidos. Os Estados Unidos era aliado do Iraque e eles trabalhavam com um propósito, eles tinham interesses comuns, trabalhavam juntos. Só que não era uma unidade, era uma união, uma sociedade. Então, enquanto houve um interesse comum, eles andaram bem. A partir do momento que o interesse comum se dissolveu, eles entraram em guerra um com o outro. Tem muita gente que talvez não saiba disso, mas era um dos principais aliados dos Estados Unidos, e hoje é um dos principais inimigos dos Estados Unidos. E assim, muitas nações, e muitos povos, e muitas pessoas, e muitas famílias, e muitos irmãos estão vivendo, porque não estão unidos em Cristo, mas em união com um desejo, uma necessidade. E é por isso que muita igreja desfaz. Porque são igrejas que buscam um interesse comum. Não estão buscando o Senhor da igreja, o Jesus, que é fiel, que é eterno, que é permanente, que é duradouro. E é Ele que une a igreja e o corpo. É Ele que promove a verdadeira unidade. A unidade que é baseada na nossa identidade e não naquilo que nós fazemos. A unidade é fruto hoje daquilo que eu sou e não daquilo que eu faço. Sabe por quê? Porque se a unidade é baseada naquilo que eu faço, nós vamos ter problema de convivência. Porque eu faço de um jeito, o irmão faz do outro. Quem aqui toca violão e guitarra? Tem gente aqui que toca violão e guitarra? Não fica com medo de levantar a mão. Tem um ali. Eu faço barulho. Você também faz barulho. Eu estou falando aqui, quem é músico? Ele é quem toca violão. Tem gente que toca só uma música, mas toca o violão. Se a gente hoje sentasse aqui com Samuel, que toca o violão aqui na igreja, e a gente tocasse a música, ele tinha uma maneira de tocar, eu tinha outra, o irmão tinha outra, porque cada um desenvolve o seu talento, o seu discernimento, cada um tem uma habilidade diferente, um se dedicou mais, outro menos. Os estilos, os sabores musicais são diferentes. Então até isso influi quando a gente toca uma música. Se você tem a tendência a uma música mais forte, mais dinâmica, quando você toca uma música mais lenta, você tem a tendência de querer incorporar aquilo na sua música. Isso acontece, isso é normal. Isso é normal, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de uma unidade que não é gerada pela conformidade, mas pela nossa identidade. O que é ser uma igreja missional? É ser uma igreja que anda em conformidade, onde todo mundo fala a mesma coisa, onde todo mundo age igual, onde todo mundo pensa a mesma coisa. Não. E Jesus nunca quis formar uma igreja assim na terra. E nós vamos ver através da palavra de Deus, dessa passagem, que esse não é o interesse de Deus, de causar uma uniformização. A vontade de Deus é que exista unidade no meio da igreja, não uniformização. Mas a religião e a religiosidade do homem quer uniformizar. Tem igreja que você entra, todo mundo veste igual. Todo mundo dá bom dia igual, todo mundo fala igual, porque ela acredita que Deus vai se revelar na uniformidade. Deus não se revela na uniformidade. Deus se revela em Cristo, na unidade do corpo de Cristo. No corpo de Cristo ele tem vários membros, e uns têm uma função, e outros têm outra, e uns têm um talento, e outros têm outro. E é na variedade Aleluia. que ele encontra a revelação de quem ele é. A unidade da diversidade. Então, para a gente entrar no que eu vou estar falando aqui, é bom que a gente tenha isso em mente, que a igreja ela não é formada por uniformidade de práticas, mas pela sua identidade em Cristo Jesus. Por isso que eu tenho repetido e dito aqui em todas as mensagens: missão não é o que nós fazemos, missão é o que nós
somos. Ah, vocês estão aprendendo. Glória a Deus. Vamos ver se vocês sabem sem eu falar. Fala para mim. Missão não é o que nós fazemos, missão é o que nós somos. Está aqui, né? Eu quero inglês, eu quero ver em português e espanhol também. Vamos ver se quem fez aquele ajuda a fazer o outro. Né? A gente tem em todas as línguas, e isso precisa estar na igreja. A gente não pode esquecer disso. Quem nós somos, né? é que determina a presença de Jesus. Jesus é revelado na sua integridade através daquilo que nós somos e não através daquilo que nós fazemos. Agora, o que nós somos já em nós uma atitude que leva a gente a uma ação. E às vezes pode até ser muito semelhante, parecida em muitos aspectos, mas nunca igual. Porque Deus deu a cada um uma identidade, uma individualidade. E até nos céus você vai ser capaz de reconhecer o outro. Porque você vai continuar tendo uma identidade própria. Mas uma identidade que está ligada pelo Espírito Santo de Deus. Num propósito, num objetivo, numa mensagem. Primeiro ponto, né, dentro desse último ponto que eu tenho, é que a unidade gera fé e testemunho de Jesus Cristo. Vê comigo o versículo 21 novamente. Vamos ver se é isso que ele diz aqui. E no versículo 21 ele diz: para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós. Por que Jesus está querendo que haja unidade? Assim como ele é um com o Pai, ele agora quer que a gente seja um com ele e um com o outro, na verdade, aqui. Ou seja, é necessário que haja unidade com um propósito. Qual é o propósito? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, o principal propósito da unidade não é para que a gente não tenha problema no meio da igreja. Não. Uma igreja unida tem problema. Você sabia disso? Que uma igreja unida tem problema? Uma igreja unida tem problema. Numa igreja unida, há discórdia de pensamento. Mas numa igreja unida, não há rebelião por causa da discórdia de pensamento. Numa igreja unida, há problema. Mas numa igreja unida, nós encontramos a solução do problema, porque nós temos, em primeiro lugar, o Espírito Santo de Deus, que nos conduz no caminho de santidade e pureza. E às vezes a gente não quer ter problema, então a gente começa a determinar um padrão, né, de comportamento que seja igualitário, que seja para todo mundo seguir. Porque se todo mundo fazer a mesma coisa e falar a mesma coisa, nós não vamos ter discórdia, não é verdade? Mas o plano de Deus não era que não houvesse discórdia, mas que, por causa de Jesus agora em nós e do Espírito Santo de Deus, quando nós discordássemos, nós buscássemos aquilo que fosse melhor para o outro. Aleluia. É aí que demonstra a nossa humildade. Nós aprendemos lá em Filipenses que ser humilde é o quê? Colocar em primeiro lugar o outro e não a si mesmo. Então quer dizer, ele não estava dizendo você tem que pensar igual a ele. Não, mas você deve o quê? Dar passagem para o outro. Já pensou que bom seria se todos nós agíssemos assim? Né? A gente discorda. Aí a gente fala assim: não, meu irmão, é porque eu te amo, sabe uma coisa? Eu vou entrar em acordo com você. Aí a gente ia entrar em outra discórdia, porque ele também tem a mesma dificuldade. E aí ele ia falar assim: não, eu também te amo, irmão. Você sabe uma coisa? Eu vou fazer o que você falou. Mas essa discórdia é uma delícia. É uma delícia quando você encontra uma pessoa que está disposta a abrir mão do pensamento dela por sua causa e você abre mão por causa dela. Aí a gente até fica, não fica aquela. É que nem quando você encontra com um amigo, você sai com ele para comer num restaurante. Faz tempo que você não encontra com ele, aí você acaba de comer e fala assim: não, eu estou tão feliz que você veio aqui, hoje eu pago a conta. Ele: não, eu que gostei de estar aqui, eu que pago a conta. Né? E aí eles começam a dar, né? Aí dá briga porque tem que pagar a conta do restaurante, né? Mas não acaba a amizade por causa disso, porque é uma briga boa. Tem discórdia que é boa, porque essa discórdia revela o amor quando ela é regada pela unidade do corpo de Cristo.
Nós temos, né, uma diretoria. Essa semana nós tivemos reunião da diretoria da igreja, e a gente, na diretoria, a gente fala a respeito, né, das coisas mais importantes da vida da igreja, nessa diretoria e tal, para depois trazer isso para a igreja. Né? E às vezes a gente tem diferenças de pensamento, um gostaria de fazer de um jeito, outro de outro. E, graças a Deus, a gente nunca teve problema em nenhuma das nossas reuniões. Nós temos 2 anos de igreja, né, e a gente nunca deixou de chegar a um consenso. Porque é interessante quando a gente chega lá em Atos, a igreja, quando ela se reunia, porque estava se discordando em algum assunto, ela fazia um concílio e ela se reunia, e por causa do Espírito Santo de Deus e o Espírito de humildade, que é o Espírito de Jesus Cristo em nós, eles eram sempre capazes de chegar a um consenso. Muitas vezes a igreja acha que o que lidera uma igreja é a democracia. Democracia é coisa do mundo. Deus nunca estabeleceu democracia, porque democracia é a gente impor uma vontade da maioria. Ou seja, aquele que é maioria vence os que são minoria. Então, né, aquele que foi maioria decidiu e a minoria tem que aceitar o que a maioria quis fazer. Mas Deus nunca planejou que a igreja fosse uma democracia. Deus sempre quis que a igreja chegasse num consenso. Porque no consenso eu sou capaz de abrir mão e não sair derrotado. Na democracia sempre tem um vencedor e um derrotado. E a derrota traz revolta no coração. O consenso não. Infelizmente muita igreja não entendeu o princípio do consenso e vive, né? Principalmente igrejas, né, congregacionais, como a Igreja Batista e a Igreja Congregacional, que reúne a igreja e vota, e muitas vezes cria-se facção, divisão e briga, e muitas igrejas são destruídas por causa dessas coisas, porque elas vivem uma democracia, a maioria. Né? A metade mais um decide. Se for menos um da metade, a metade mais um é que determinou. E o resto é contra e o resto é a favor. Mas Deus nunca quis fazer isso. O povo ele se reunia e eles oravam, e eles jejuavam, e eles buscavam o Espírito Santo até que houvesse consenso. E a palavra de Deus sempre mostrava que no final o resultado era unanimidade. Eles estavam unidos num único propósito. Aleluia. Algo que alegra meu coração que está no meio dessa igreja, que até hoje foi assim aqui. Até hoje, tudo que nós fizemos, nós chegamos num consenso, nós tivemos unanimidade. Pode chegar um dia que não haja essa unanimidade, mas é necessário que haja unidade para que não se tenha aqui vencedores ou perdedores. Porque quando nós criamos vencedores e perdedores, nós começamos a criar divisão e facção também. É verdade. Uma igreja missional é uma igreja que vive, né, a humildade de Cristo e é capaz de chegar a um consenso para o benefício, em primeiro lugar, do nome do Senhor Jesus, e em segundo lugar, do seu próprio. Porque quando o nome de Deus é beneficiado, eu estou certo que Deus vai me abençoar. Pode ser não do jeito que eu pensava que deveria ser, pode ser não da maneira que nós gostaríamos que fosse realizado, mas se o nome de Deus for glorificado, isso gera, né, uma bênção, gera uma alegria no coração de Deus, que é Pai, e que é o que é bom para os seus filhos, e nós seremos abençoados, até quando nós não estivermos em acordo. É interessante que nós vemos como exemplo aqui Jesus, dizendo: Pai, eu sou um contigo. Mas aqui a gente vê que Jesus teve um momento que discordou do Pai. Quando ele chega lá no Getsemane, e ele vai orar, e ele tem encontro com o Pai, e ele sabe sobre o sofrimento que ele vai passar, chegou um momento em que ele diz assim: Pai, se for possível, faz passar esse cálice de mim. Ou seja, ali naquele momento, ele estava em desacordo com o plano de Deus. Ele sabia qual era o plano de Deus, e sabia que no plano de Deus ele tinha que passar por aquele sofrimento, mas ele vai diante do Pai, e como filho, lhe clama ao Pai: Pai. O que ele estava dizendo ali? O desejo dele não era passar por aquele sofrimento. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas, olha aí o consenso, a unidade. Mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus não podia naquele momento ter mudado o plano, se ele quisesse.
Mas ele não mudou por quê? Porque também ele é Deus e ele é fiel, e ele já tinha determinado o plano, então não tinha como mudar. Ele é fiel, ele não podia chegar no meio do caminho e mudar as coisas. Ele disse, que bom que nós chegamos num consenso, porque eu já determinei, e o que está determinado não pode ser mudado. Na minha vontade é que você tome desse cálice. Isso é consenso. E é isso que Jesus está dizendo. Pai, que a igreja seja como eu e você. Que nós possamos chegar num consenso e sempre escolhermos pela vontade de Deus. Vocês estão entendendo? Amém. A unidade gera fé, fé para viver com Deus, e testemunho para que o mundo conheça Jesus. Hoje em dia se fala de muitos métodos, instrumentos, e a gente faz treinamento de evangelismo, e eu ensino a você a fazer métodos de evangelismo, como nós fizemos aqui na igreja, né? Eu passei durante alguns meses treinando a igreja para evangelismo, nós aprendemos métodos de evangelismo diferentes, né? Nós desenvolvemos atividades diferentes para fazermos evangelismo, mas a principal ferramenta para que o mundo conheça Jesus não são os métodos evangelísticos e a nossa capacidade de eloquência, de convencimento das pessoas. A principal ferramenta é a unidade da igreja. Amém. É o que ele está dizendo. Pai, eu sou um contigo e peço que eles sejam um comigo, para que o mundo te conheça. Glória a Deus. Se a gente andasse mais unido, a gente precisava pregar menos, fazer menos eventos. A gente precisava se preocupar muito em ficar distribuindo muito panfleto. Se fôssemos mais unidos, as pessoas iam olhar e vão falar, eu não vejo isso em lugar nenhum. O que é isso? Como é possível? Mas hoje em dia a desunidade da igreja é tão grande que até isso se tornou uma barreira. Eu me lembro que nós, num desses evangelismos, aliás, o último que nós fizemos no parque, né, a gente teve a oportunidade de conversar com várias pessoas, e eu sentei com uma senhora e comecei a conversar com ela, e ela falou assim, né, estava ela e o marido, e ela falou assim, não, eu já estive na igreja evangélica, mas hoje eu estou na igreja católica, né? E eu falei, mas por que você chegou à conclusão disso? Ela falou, não, porque o marido dela, que era católico, quando ela casou com ele, convenceu ela, porque ele falou assim, na igreja católica, pelo menos, existe, né, uma padronização, que é aquilo que eu disse, uma padronização, uma uniformidade. A igreja evangélica, você vai em um fala uma coisa, você vai na outra, o outro fala outra, você vai ali e fala outra, ninguém convive com ninguém. É uma coisa aqui, o outro ali, é um tentando puxar o tapete para o outro, e mostrando a desunidade, me convenceu ela que a uniformidade mostra mais Jesus. E aquela mulher acabou se desviando da verdade. Se nós entendemos a nossa identidade em Jesus, nós entendemos que agora nós também somos uns com os outros. A nossa atitude vai sempre ser uma atitude de amor, porque eu vou olhar para aquela outra pessoa e vou saber que ela é o quê? Uma criatura feita à imagem e à semelhança de Deus. Então, de maneira nenhuma no meu coração vai gerar ódio, ou inveja, ou dor, quando eu tenho contato com aquela pessoa. Porque agora, no meu coração, está revelado o amor de Deus, que me faz ver com os olhos de Deus. E Deus olha para mim e fala, foi eu que criei. A minha imagem é a semelhança. E eu o amo. E eu enviei meu filho para que ele tenha vida, para que ele não pereça. É por isso que nós precisamos andarmos unidos com Deus, unidos no corpo, para que o mundo conheça Jesus, para que o mundo conheça Deus. Teve um pregador, na verdade, um pregador puritano, o nome dele é Thomas Manton. Ele viveu aqui nos Estados Unidos, né, na época de 1600, um dos primeiros desses peregrinos, né, que saiu da Inglaterra e veio aqui para os Estados Unidos em busca da liberdade religiosa. E ele, no livro que ele escreveu, ele tem a seguinte frase, ele diz assim: divisão dentro da igreja semeia ateísmo no mundo. O contrário também é verdade. Unidade na igreja semeia fé no coração das pessoas deste mundo.
Gostei muito dessa frase. A igreja, quando ela anda em divisão, quando ela divide, ela está semeando mais ateísmo no meio do mundo. Ateísmo é a descrença em Deus. É não acreditar que Deus não existe. A igreja dividida gera ateísmo. Mas graças a Deus o contrário também é uma igreja unida. Uma igreja que caminha com Jesus, uma igreja que caminha com o outro, gera fé no coração. A unidade do corpo, ela proporciona a oportunidade para nós crescermos de maneira individual e coletiva. Se você quiser ir até lá, 1 Coríntios capítulo 12, eu não vou ler a passagem, mas você pode ir lá para você ver que está escrito isso lá. 1 Coríntios capítulo 12, nós vemos ali a unidade. Ali, quando Paulo ele está ministrando para a igreja de Coríntios e falando a respeito da diversidade, né, que existe dentro do reino de Deus, ele fala que há diversidade também de operações, de dons. Ele diz que uns vão ter uns dons, outros vão ter outros dons. Mas ele diz que no fundo o Espírito é o mesmo, é único, é um único Espírito dando diversidade de dons. Por quê? Porque não é a uniformidade, mas a nossa identidade que revela quem nós somos. Então, por ele entender que somos pessoas diferentes, e porque ele quer que haja unidade verdadeira, ele distribui dons diversos. E para uns ele dá um, e para outros ele dá outro, e ele diz ali, deixa bem claro, que ninguém tem todos, e que todos têm pelo menos um, para que todo o corpo opere e cresça para a sua identificação. Ele diz que individualmente eu cresço, e ele diz que coletivamente eu cresço. Eu tenho a diversidade causando a unidade, porque eu sou diferente e ajo diferente, e tenho um dom diferente, um talento diferente, e colaboro com aquele que não tem naquela área. Mas o Espírito que provê esse poder e que me sustenta é o mesmo. A palavra é a mesma, o Deus é o mesmo e o Jesus é o mesmo. É a unidade no meio da diversidade. Se Deus tivesse a intenção de trazer conformidade, ele dava a todo mundo o mesmo dom, tudo igual para todo mundo. E ele não faz isso. Porque aí todo mundo fazia do mesmo jeito, fazia igualzinho, falava, uau, é tudo isso. Você já viu um mormon? Me descreve um mormon. Quem já viu um mormon aqui? Quem já viu um mormon? Muita gente já viu um mormon. Descreve um mormon para mim, quer ver? Pronto. Se você vê um homem na rua que não é mormon, você vai achar que ele é mormon. Se ele tiver vestido calça preta, camisa branca e gravata vermelha, você vai falar, esse cara é mormon. Porque todo mormon põe uma calça preta, uma camisa branca e uma gravata vermelha. Porque a religião, ela ensina a uniformidade. Cristo gera diversidade na unidade. É assim que eu conheço o que é verdadeiro do que é falso. É assim que a gente identifica se uma igreja continua andando com Cristo ou começou a andar com as tradições dos homens. Porque uma igreja, quando começa a se uniformizar, que os diáconos falaram assim, não, a gente queria fazer uma camisa igual. Eu falei, pode fazer, não tem problema, não, desde que não seja um uniforme. Eu não acho que nós temos que vestir um uniforme. Fazer camiseta da igreja. Se a gente fizer um churrasco e for brincar e fazer um jogo de futebol e uma atividade, nós podemos até fazer isso, vai entre a gente. Mas se nós quisermos ser relevantes do mundo, a gente tem que sair desse time. Nós não podemos mostrar que nós temos uma tendência. Não, nós temos um Jesus que quer um relacionamento com o mundo. Eu tenho que desuniformizar, porque nesse caminho, no envolvimento com o mundo, um é de um jeito, o outro é do outro. E a pessoa que eu tenho um encontro, talvez comigo não tenha, mas vem lá o Samuel do jeitão dele ali, senta lá, né, tá lá o pastor falando de teologia, dando ele uma lição de Bíblia e tal, não sei o que, você entende que a redenção é assim, a justificação e tal. Aí o cara tá ali olhando, aí o Samuel senta lá com um violãozinho assim, começa a cantar, né?
né? Vem, Jesus, ora vem, Senhor Jesus. E a pessoa fala assim: eu quero. Glória a Deus. Somos diferentes. Precisamos ser relevantes. Porque não é a uniformidade que vai trazer a presença de Cristo, mas a unidade do corpo na diversidade. Abra lá em 2 Pedro. 1 Pedro, desculpa, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Um versículo interessantíssimo que fala dessa diversidade. Aqui mais uma prova de que nós não somos feitos para ser iguais, mas para vivermos em unidade. 1 Pedro 2,5. Ele diz: vós também, quais pedras vivas, sois edificados como casa espiritual para seres sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Olha que interessante. Ele diz que nós somos o que aqui? Pedras vivas. Não tem duas pedras igual. Tijolo sai tudo igual. Não é? Tijolo você põe na forma e sai tudo igual. O crente não é chamado de tijolo. Não se constrói a igreja de Jesus com tijolo. A igreja de Jesus é construída com pedras diferentes. E é difícil juntar a pedra. É verdade. Oh, meu irmão. Tem umas que sentam às vezes do nosso lado que é uma bênção, né? Não tem umas pedras pontudas de vez em quando, assim, né? Aí a sua já está assim redondinha, você encosta ali. Umas pedras que incomodam, né? Tijolo não incomoda. Tijolo senta certinho, vai né? Em cima, do lado, né? Tudo certinho. Pedra. Põe o pronto, tá tudo igual. É, facinho. Pedra você monta, né? Tá assim. Você tem que ir lá e puxar, cortar, empurrar, gastar. Uma igreja missional tem que estar disposta a ser trabalhada por Deus, porque não é fácil edificar um corpo com pedra. Mas nós somos as pedras, e pedras vivas. Porque pedra no mundo ela é morta. Você pode cortar e bater nela à vontade, ela não chora, ela não reclama. Mas nós somos vivos. Quando a gente leva uma, dói. Quando a gente é lixado, a gente é cortado, dói. Incomoda. Incomoda a ouvir. Você está no pecado, meu irmão. Deixa disso. Pau com a esposa daquele irmão. Ele não gosta de ouvir que a gente está errado. Dói. Mas uma igreja missional se preocupa com o edifício de Deus. E ele quer edificar o outro irmão porque ele quer ver todo o edifício trazer glória a Deus. Aleluia. Porque quando um dentro do corpo não está bem, todo o corpo está desajustado. E é interessante que Paulo ele usa essa nomenclatura, ele fala do corpo das juntas bem ajustadas. Aqui acho que quase todo mundo entende, porque nós trabalhamos muito, quem trabalha, essa semana eu trabalho no caminhão, eu estava com uma dor aqui desse lado da costela e nesse joelho. Porque você fica muito tempo sentado e aperta e tal. E ontem eu passei o dia inteiro, a Priscila, eu falava, nossa, meu joelho está doendo. A Priscila falou, eu já sei sobre o meu joelho está doendo. Eu acho que eles deviam ter falado umas 30 vezes que o meu joelho estava doendo. Porque a coisa estava meio desajustada, fora do lugar. A costela de cá, o joelho de lá. Não tem jeito, você está velho, aguenta agora. Não é assim, Wesley? O Wesley chegou ali, ele não dispara do livro. Essa escada mata a gente. Já ofereci para os irmãos aqui. Se você vier em todo culto, você vai entrar em forma, porque essa escada aqui já é uma ginástica. 3 vezes por semana, se você vier. No culto de quarta-feira, na reunião de oração. No culto de domingo, você está fazendo exercício 3 vezes por semana. Você vai ficar uma beleza. Sem gastar dinheiro para academia.
Paulo está magrinho, ele sobe, depois desce com a placa, ele sobe de novo, depois ele desce de novo, busca a placa, sobe de novo. Mas um corpo bem ajustado, um corpo que trabalha, um corpo que é diferente na sua variedade, mas que está unido por uma única cabeça, por um único Senhor. A unidade na diversidade, não a conformidade. Mas a palavra não para aí. Ali no versículo 22, a palavra de Deus diz que quem promove essa unidade é o próprio Senhor. O Senhor promoverá para a nossa unidade. Vamos ler o versículo 22. Vamos lá no versículo 22. Ele diz isso mesmo, olha ali. E eu lhes dei a glória que em mim destes, para que sejam um como nós somos um. Ele que promove a unidade. Foi Ele que deu tudo que nós necessitávamos para sermos unidos. Então, não sou eu que devo promover a unidade. Não sou eu que inicio a unidade. É Deus que inicia a unidade no nosso meio. E é importante a gente entender isso. Se nós somos de Jesus Cristo, se nós estamos andando com Jesus Cristo, é a nossa identidade que vai revelar a unidade, não aquilo que eu faço. Não é as nossas práticas que vão determinar o que nós somos, mas o que nós somos é que vão determinar as nossas práticas. Então eu não preciso ter um tipo de comportamento que o outro tem para que eu seja inserido nesse corpo. A gente faz isso no mundo. No mundo, quando a gente, principalmente adolescente. Por que adolescente é rebelde? Você que é adulto já passou por isso. E a gente, quando tem filho, quando começa a ver os nossos filhos entrar nessa fase, a gente fala assim, mas não entendo, você não entende porque você não lembra do que você fez. Ou não quer entender. Você já passou. Mas, porque a verdade é essa. Mas por que existe, durante esse período, que é um período de crescimento, de descoberta da sua individualidade, por que existe tanta dificuldade de relacionamento, dificuldade de aprendizado, na verdade? Porque nós queremos uniformizar um comportamento. Nós queremos uniformizar, nós queremos padronizar um comportamento. Nós queremos que todos sejam iguais. Só que não é verdade. A própria natureza mostra a nossa diferença. E cada um é diferente um do outro. E o seu filho, apesar de você sair de você, ele não é você. E o neto é pior ainda. E aí a gente começa a fazer assim. Não, meu filho, olha, seu pai fazia assim, você tem que fazer assim. Olha, sua mãe fazia assim, você tem que fazer assim. E a gente acha que a gente assim está ensinando. Não, eu tenho que dar o exemplo para o meu filho com a minha vida e com a minha atitude. Sim, eu sou a referência para o meu filho, mas eu tenho que entender que ele é um ser com vontade própria, com pensamento próprio, e que ele vai responder talvez de uma maneira diferente. Então eu ensino um princípio e não um comportamento. Eu educo ele e não eu doutrino ele. Eu educo ele a conhecer o princípio para que ele, na sua diferença, haja dentro do princípio. Mas a reação dele àquele princípio pode ser diferente da sua. Porque ele tem uma personalidade diferente, ele tem uma maneira de pensar diferente, ele tem uma criação diferente. Eu tenho gêmeos. Aí sai da mesma barrigada. Da mesma barrigada. E não tem jeito. A gente senta com eles, come com eles, anda com eles, ensina eles. Foi tudo ao mesmo tempo. E são completamente diferentes. E reagem de uma maneira completamente diferente diante de um princípio, de uma reação do que o outro. O que mostra que não é uma uniformidade. E nós, pai, temos muitas diferenças e muitas dificuldades de nós lidarmos com os nossos filhos nessa fase, porque nós queremos uniformizá-los. Não, nessa família, você vestiu ele uma camisa.
nessa família a coisa é assim. Não, você comprou uma briga. Porque você não está entendendo, não está sendo relevante. Porque ele hoje vive de uma maneira diferente, de uma cultura diferente que você viveu. E aí a gente se torna até nostálgico, né? Porque nostalgia, é bom uma certa nostalgia para a gente lembrar do passado e não cometer os mesmos erros. Mas nostalgia, normalmente, uma pessoa muito nostálgica é sintoma, estou dizendo que toda pessoa nostálgica é assim. Normalmente, nostalgia é sintoma, né, de uma pessoa derrotada. Ela só consegue se sustentar naquele momento com as vitórias do passado. Ela não tem esperança no futuro. Você se torna uma pessoa nostálgica. Ah, porque no meu tempo não era assim. Mas não era mesmo. Ah, porque no tempo da minha mãe. Nossa. Sintomas de uma igreja nova. A igreja que começa a viver. Não, porque olha, no tempo que eu era jovem, se a gente desse um pio na igreja, pastor, esse tempo passou. O tempo é outro. O princípio continua o mesmo, tem que haver reverência, tem que haver respeito. E nós devemos ensinar. Mas nem dentro da sua casa é do jeito que era quando era lá na sua casa em 1950. Como é que você quer que a igreja permaneça? Chama de doida, esclavação. Vai para 60, 59. Você está entendendo? Não é a uniformidade, mas a unidade. A família que entende o princípio da unidade de Deus dentro do lar vai viver um relacionamento com os filhos. Vai conseguir formar os seus filhos no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Vai gerar um relacionamento contínuo e amoroso. Teve pai que tentou impor a religião dentro de casa e hoje já nem consegue mais falar com o filho. Há anos não tem nem notícia mais dele. Está sabendo pela boca dos outros. Porque tentou trazer uma conformidade.